Segunda-feira, véspera de Carnaval, hoje os Estados Unidos estiveram fechados e as bolsas europeias tiveram a fazer nada. Basicamente, a maior parte delas esteve negativa o dia todo. Sim, acabou por fechar negativo, mas de resto foi um pouco de nada. Não foi um dia de grande movimentação. Em todo caso, temos alguns pontos de destaque. O vídeo vai ser curto, pelo que se puderem, deixem o like e partilhem. Quanto mais membros, digamos assim, tivermos na comunidade, melhor. Começando então pela performance do dia das cotadas. Temos a Altri negativa, praticamente 0,8 e a Navigator 1,66. A BCP chegou a estar a subir 2 ponto qualquer coisa, fechou nos 1,25%, assim como a Greenvolt. Dentro das elétricas, elas todas ficaram positivas, EDP 0,28 e EDP Renováveis 0,75, a Galp também. Ahm, Na verdade, a única que acabou por dar assim um sopro foi a nós. Eu não sei se houve aqui alguma notícia ou não. Coincidiu quando eu fui olhar o gráfico. Ahm, ou seja, eu hoje fui olhar para o gráfico, cliquei na nós só por curiosidade e de repente vejo uma vela deste tamanhão numa sequência de subidas, digamos assim. Vamos ver como é que as coisas ficaram e a Motengil continua em modo de retracement a cair 1,43. Não fechou no mínimo, mas bastante equidistante do máximo. Ou seja, um dia bastante estranho, não é? Olhamos para o PSI, fechou praticamente neutro, DAX cair quase 0,5%, o CAC não mexeu muito, o IBEX a cair mais de 0,5%. Os futuros hoje estão em modo de vai, não vai e enfim, fez nada. Em termos de calendário, hoje então feriado, dia do presidente, salvo erro. Amanhã eu volto a relembrar, esta semana vamos ter as minutas na quarta-feira e vamos ter a PCE, que é o indicador de inflação que o Fed usa na sexta. De resto, vamos ter alguns indicadores, nomeadamente o PMI e as vendas de casas em segunda mão. Não sei que isto é assim tão relevante, aqui diz que é. Portanto, estejam atentos, mas de resto não creio que vá ser por estes, ou seja, amanhã, que vai ser o dia de flush. Muito provavelmente teremos quarta-feira um dia volátil, mas sexta-feira será um dia de decisões, digamos assim. Olhando para. Bem, isto não vale a pena estarmos a perder tempo porque não se alterou. PSI, visão diária, isto são 4,40, pelo que isto pode não estar atualizado. Não se esqueçam, TradingView tem um atraso, enquanto o site do Investing não tem, pelo que eu aconselho sempre a usarem o site do Investing para acompanharem e fazerem os vossos gráficos. Não se prendam à questão de operadoras. Eu estou a mencionar isto porque eu no início ainda tentei usar a da Giro, mas depois comecei a olhar e a dizer assim: espera aí, mas o modelo de negócio da Giro é ganhar dinheiro e as ganham dinheiro como? Bloqueando o facto de haver um atraso ou não nas cotações. Giro tem muito disso, as restantes eu não faço a mínima ideia, pelo que usem plataformas que são dedicadas para isso, ah, não as plataformas onde vocês fazem as vossas compras e vendas. Mas sim, a vela em si é aquilo que se chama um hanging man, quase doji. Porquê? Porque basicamente fechou ou vai fechar na parte onde abriu. Ou seja, se vocês forem ver aqui, fechou menos 0,04, quer dizer que vai descer um bocadinho. Vai ser um hanging man. Um hanging man numa sequência de subida, por norma, indica inversão da tendência, tal qual como aconteceu aqui, né? Não tem assim muita diferença. Ahm, Isto é só uma chamada de atenção, é só um alerta. E porquê que eu digo que é só uma chamada de atenção e só um alerta? Porque enquanto
certos níveis não forem ultrapassados, isso é uma mera antecipação do movimento. Aconselho sempre, olhem a uma hora, vejam onde é que está o pivô, neste caso está aqui assim baixo, 6,17, perdendo o pivô, aí sim eu começaria a pensar em olhar para os níveis cá para baixo, para os 6.000 pontos, 5.986. De resto, hum, é um movimento de subida, é uma escadinha. Vocês já sabem o que é que eu acho das escadinhas. Elas são aborrecidas, no sentido em que nós ficamos sempre com receio que se perca as moving average, mas no final aquilo que acontece é que elas simplesmente sobem, não é? No entanto, temos um alerta e isso é importante. Quanto ao IBEX, é a mesma coisa. Está a fazer escadinha, é um dia negativo, mas no fundo vai se manter acima desta gap, acima da moving average, pelo que para já, tal qual como andava a fazer aqui, que andámos sempre a mudar a linha do retracement, para já as coisas estão positivas e o movimento mantém-se. O mesmo acontece com o CAC e com o DAX. Quanto às cotadas, começando aqui pela Green Volt, fez um gap up, o volume hoje, isto não se esqueçam, ainda não tem o volume de leilão, mas o volume hoje, certeza que não foi assim nada por aí além. A grande questão é, nós já sabíamos que esta zona dos 7,50 iria ser uma zona de forte resistência, porque por causa da ação de preço, aqui a maior resistência está nos 7,61, depois vamos ter aqui a moving average, por isso, para já aquilo que nós temos é um bounce e, como todos os bounces, devem ser geridos. Caso tenham feito entradas. Caso não tenham feito entradas e estão na expectativa, o ideal é esperar para ver. O, digamos, o movimento mais técnico seria vir até à resistência de preço, ignorando a moving average, voltar a testar suporte, potencialmente na moving average ou nos 750 e depois então voltar cá para cima e romper esta zona. Rompendo esta zona, principalmente os 766, mas o máximo mais baixo que o restante seria também um bom indicativo, por isso vejam onde é que ele se vai desenvolver. Ficaríamos à espera que o movimento trouxesse-nos pelo menos aos 7,87 ou potencialmente aos 8,22. Caso decida amanhã começar a fechar a gap que abriu hoje, agora vamos desenhá-la. Ahm, Caso decida isso, muita atenção, porque esse movimento, por norma, não é um movimento bull. Porque é que eu digo que não é um movimento bull? Porque os gap ups, ah, quando são bullish, não é? Quando são bullish, eles ficam por fechar durante algum tempo. Ah, Neste caso, vamos ver, fechando a gap, ficamos sempre na expectativa de, vamos voltar aqui a uma hora, ficamos sempre na expectativa de esta zona servir de suporte, perdendo o pivô, acho que é o mais importante, as coisas podem ficar bastante negativas. De resto, para já, como vocês podem ver na visão uma hora, é a zona de resistência, bullish, quando começar a romper, mais bullish ainda aqui acima. EDP renováveis também a fazer praticamente o mesmo comportamento, também está na zona de resistência, a recomendação é a mesma. Não tem gap, ou pelo menos aparenta não ter gap aqui em baixo, mas é aquela zona importante. Né? Começando a perder aqui os pivôs, viramos para a zona de suporte. O retracement e a zona de retracement onde fez, para mim é bullish, caso comece a voltar cá para cima. E porquê é que eu digo que para mim é bullish? Primeiro porque já rompemos a zona dos 100%, a zona dos 100% está aqui. E tem servido de suporte, né? Tem basicamente aberto sobre essa zona de suporte. Fomos aos 123% de retracement, que é normalmente uma zona de inversão, não é só os golden pockets, agora estamos à espera que deste movimento, já agora vamos inverter isto, né? Não se esqueçam que estamos num canal descendente, começamos por romper esta zona aqui, este mini canal que temos aqui assim, mais ou menos isto aqui assim, ou seja, esta sequência aqui começamos por rompê-la, tudo muito certo, as coisas estão-se a alinhar, mas para já ainda não estão bullish. Como eu já vos disse, uma cotação ou uma cotada fica bullish quando começamos a romper máximos.
quando começamos a romper pivôs, quando fazemos um mínimo, temos um máximo, temos um mínimo mais elevado, começou a romper, ok, coisas estão bullish. Ahm, de resto, para já, a tendência é de descida, estamos a fazer uma paragem, atenção que pode estar a desenvolver aqui a mesma situação que aconteceu com muitas outras cotadas, que é o tal ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, mas para já não é mais do que uma conjetura, do que uma imaginação. EDP, hum, seguimento do breakout, importante. A vela em si, se fechar assim, é um martelo invertido. Martelos invertidos em sequências de subida indicam inversão de tendência, nem sempre, mas é uma boa chamada de atenção. Suporte 4,67, a resistência neste momento, a partir daqui até aqui, temos nos 4,80. BCP não fez um novo máximo, teve a subir, rompeu o máximo do dia anterior e creio que vai fechar mais ou menos aqui por esta zona. Ah, para já é aquilo que eu tenho falado. Estamos numa zona de consolidação, vamos ver o que é que faz. Rompeu este máximo, ótimo. Rompeu este máximo, ótimo. Falta romper este e começar a pensar em ir para ondas ou zonas mais elevadas. Caso ainda falta uma semana para a apresentação de resultados, caso esteja numa de consolidar para a apresentação de resultados, vamos andar aqui entre os 19,88 e os 21,66, ou no caso, os 21,40, por esta zona. A Galp continua a fazer estabilização, hoje praticamente não se mexeu, né? Ahm, e para já é isto. Por norma, quando se faz escadinhas a subir, olha-se para a moving average, a descer é a mesma coisa. Ahm, estamos na zona de resistência, estamos nesta faixa verde, vamos escurecê-la um bocadinho ou clareá-la um bocadinho mais para ela ficar mais visível. Não é? É só mudar aqui a opacidade. Ahm, para já está nesta zona. Eu continuo a achar, e pela ação do petróleo que hoje não fez assim muito, continuo a achar que as coisas não estão bearish. Se, e mais uma vez, se o Standard Poor's realmente for para ir aos 4.300, ou seja, ultrapassar os 4.250, eu hoje partilhei no Discord uma contagem de uma pessoa que costuma ser, não quer dizer que as acertem, atenção, não é isso que está em causa. A grande questão é partilham as suas contagens, que eu acho que é importante termos mais do que uma visão. ah, e basicamente aquilo que dizem é que visitaríamos esta zona de oferta, onde existe muito volume, nos 4.000, para depois ir então aos 4.300, e quando chegar aqui fica à procura de uma estrutura de reversal. Isto significa o quê? Está aqui a 12 horas, não é uma time frame típica. Normalmente usam as de 4 horas. Uma sessão tem 8 horas, salvo erro. E depois com os futuros, múltiplos de 4 é o mais comum. 12 horas significa o quê? Significa que basicamente tem cada vela corresponde a meio-dia. Mas a grande questão é, olhando para as contagens que ele tem, é olhar para esta zona, 4.040, 4.070, que é onde estamos, ahm, e procurar uma vela de inversão, tal qual como aqui. E o mesmo se vier cá acima. Portanto, as coisas para já mantêm-se bullish, e para isso o petróleo iria subir e romper esta zona. É uma questão de aguardar. Isto serve para a Galp como para qualquer uma cotada. A grande questão é que a Galp pelo menos tem um indicador, que é o petróleo, e para já estamos nesta zona de paragem. Quanto a não sei o que é que se passou na nós. Sinceramente não sei. Eu sei que eu tinha visto a que horas é que foi. Foi mais ou menos aqui. É a hora que eu costumo olhar, e por volta das 2, 2:30, e aí foi quando eu vi ela a fazer aqui assim um flash, o que é que raio se passa. Mas fechou
em mínimos, em perda. Isto significa o quê? Olha onde é que está o pivô. Significa que à partida vamos visitar o tal máximo que rompemos, que vem dali bastante distante até, ou potencialmente aqui aos 4,12. Isto é garantido? Sinceramente não. Mas é a estrutura que se está a desenvolver neste momento. Portanto, fiquem à espera. Aqui tinha feito, por exemplo, uma vela de reversal e falhou. Ahm, Fiquem à espera, vejam, é um mero retracement para já e tem que ser tratado como um mero retracement. Agora é um bearish engulfing, que significa por norma que iremos ver na próxima sessão preços mais baixos. Tirando isto, a estrutura mantém-se, continuamos a fazer máximos mais elevados, mínimos mais elevados, ah, e ela continua bullish. CTTs continua a lateralizar, a fazer uma doji sem grande movimentação. Ah, Poderemos consolidar durante este tempo todo até à apresentação dos resultados, é um facto. De resto, para já não tem assim nada de alarmante. Jerónimo Martins também em queda, e já agora a Sonai é a mesma coisa praticamente. Houve muitas que o fecho foi horripilante, como diz o outro. A grande questão é bearish engulfing, viramos aqui para a zona de suporte dos 19,88, moving average, potencialmente. Sonai, pelo menos, fez um bounce. ah, é aquela que está mais bullish das duas, sem dúvida. Hum, Tem aqui assim esta gap, que é preciso ter sempre em conta. Mas de resto é aquilo que eu vos digo. Quando as tendências invertem, elas são de subida. Aquilo que nós não queremos ver é vir testar este suporte. Neste momento está a testar este, mas vir testar este suporte e perdê-lo. Isto é aquilo que nós não queremos ver. Nós não queremos ver ela vir cá abaixo, vir acima, fazer resistência e voltar para baixo. Isto nós não queremos, porque senão começamos a olhar para uma estrutura de retracement e fazendo o retracement desta subida, ah, coincidiria aqui com os 38%. Espera aí, tenho esta aqui, tirá-la. Coincidiria com os 38%. O fecho da gap no limite. Vejam onde é que está o Golden Pocket. De resto, para já, pode ter sido um dia sem grande exemplo, né? Aquilo que chamam um outlier. Bearish engulfing na Jerónimo Martins significa que poderemos vir um bocadinho mais abaixo. Não queremos perder este mínimo que está aqui, que é 19,46, coincidirá com atingir a moving average, sem dúvida, ah, mas esperemos que esta zona sirva de suporte para depois voltar cá para cima. De resto, não há muito mais a acrescentar. O movimento continua a ser de tentativa de inversão ou retracement da queda. Tão simples quanto isso. Altri, ela estava com fogo, voltou para baixo. Navigator estava com fogo, voltou para baixo. É muito típico, moving average a 50 servir de resistência. Agora, fazer um bearish engulfing, isso não. Em todo caso, está esta zona de suporte, continuamos com uma gap aqui. ahm, para já, eu estou na expectativa. Aquilo que eu vos disse ontem, salvo erro, foi que muita atenção aos gap-ups da apresentação dos resultados. Se perder este pivô, a diferença não é muita, mas se perder o pivô da gap, que basicamente são os 3,28, virá fechar o resto da gap. Mas para já, o movimento é, enfim, não é muito bullish, não é? Bearish engulfing é sempre algo ah, que indica preços mais baixos, não potencialmente o que temos aqui, não é isto que procuramos. Vejam, engulfing, depois estabilizou, fez preços mais baixos, mas depois voltou para cima. Ah, Agora temos que aguardar, estar numa zona de suporte. Quanto à mota em Gil, veio à moving average e fez bounce. Por isso, para já, aquilo que nós vamos começar a olhar, visto que já atingimos a moving average na visão diária, é usar isto como referência. Perdendo os 1,91, viremos no limite à moving average simples a 20 períodos, que é o meio da Bollinger Band.
e depois potencialmente aos 1,81, que é o suporte. Mas a parte importante é esta: subida explosiva, certo? É necessário haver um retracement. Vamos ver onde é que poderia estar o retracement. Ponto um que nós fazemos é o quê? É primeiro ver onde é que está a onda um. E a onda um, 38% é uma onda 2 muito leve, por norma 50, Golden Pocket 78%, mais típico é o Golden Pocket, mas sendo isto um 2, a mais explosiva sem dúvida que é a onda 3. Essa é a mais explosiva. Não vemos aqui uma onda 4 clara em lado nenhum, mas vemos aqui uma onda 3. Isto significa o quê? Significa que se formos a usar este mínimo, que é o mais baixo, é assim senhora, este mínimo, puxar cá para cima, que seria a onda 2 e aqui seria a onda 3, o retracement, não sei porque é que não tenho aqui os 23%, deixem-me colocar. ah, o retracement é nesta zona. Este é o retracement mais leve, ou seja, 3, 4. Pode vir, sem dúvida, aos 38%. Sem dúvida. Portanto, estamos naquela fase de retracement, estamos naquela fase que procuramos o desenvolvimento de bull flags, estamos naquela fase em que, se for para haver um bounce, será aqui. Esse bounce irá fazer, no mínimo, um máximo mais elevado que o anterior, e depois, ou seja, que estes aqui, e depois iremos verificar onde fica o mínimo desta subida. O mínimo desta subida indicará-nos se temos um mínimo mais elevado que o anterior. Porquê? Porque aquilo que nós queremos ver é isto. E é aqui que existe tal confirmação de que este seria o mínimo mais elevado que o anterior. Porquê? Porque rompemos este máximo e subimos mais ainda. Até isto acontecer, estamos a arriscar, estamos a supor que vai fazer bounce aqui, mas este bounce tem que ser gerido. De resto, tendo em conta a subida, nada da normal. E a RAN continua a não fazer nada. Não é? A rejeição na Moving Average praticamente igual ao que temos aqui. Poderemos vir mais abaixo, poderemos continuar para cima. Ela está sem grande orientação, sinceramente. Eu acho que eu vou remover da nossa análise até aparecer, ou pelo menos só faço análise quando atingirmos certos níveis, não é? 2,60, acho que aí seria mais importante, porque ela simplesmente não mexe. Os resultados vão ser a 7 de março, não falta assim tanto, ela continua nesta zona aqui. Posto isto, o vídeo foi mais rápido, não foram 10 minutos, foram 20. Espero que amanhã o dia seja positivo. Quarta-feira iremos estar todos na expectativa. Não se esqueçam, acompanhem os futuros. Algo que tem dado assim um movimento mais bullish tem sido a Bitcoin. Porque é que eu digo a Bitcoin? Porque a Bitcoin, durante a nossa live, ou no final da nossa live, acabou por fazer aqui estes flush. Foi depois da nossa live destes flush e simplesmente inverteu, voltou cá para cima, mas continuamos com aquela ideia de que aquilo que estamos aqui a desenhar neste momento seria mais ou menos isto aqui assim, né? Seria este triângulo aqui assim. Vamos ver o que acontece. Por norma, estes triângulos rompem pela zona da diagonal, mas se eu for usar, vamos meter aqui a linha em vez das velas, das caudas, não é? Se eu for a usar esta zona aqui assim, mais ou menos assim. Vocês veem que é um triângulo que está a apontar para cima, ou seja, um triângulo ascendente, por norma rompe para baixo. Não há nada garantido, a contagem que eu partilhei, né, no Discord demonstra de certa forma que pelo menos ah, existe o potencial do Standard Poor's descer um bocadinho mais para a zona de supply. Supply significaria vir à moving average de 200 ou a de 50. Estamos a meio da Bollinger Band, por isso estamos naquela zona de ninhures. No entanto, mesmo quem faz esse tipo de contagem diz estamos à procura de uma estrutura de reversal, de subir.
esta estrutura já existe. Vocês olham para o Standard and Poor's e veem aqui um martelo. Olhem para as QQQs e veem uma doji martelo. Olhem para o Russell e veem que a tendência continua a ser de subida, apesar de termos rompido este mínimo. E o Dow Jones, que é aquele que está com, ah, como é que eu hei de dizer? Não é o que está mais bearish, porque já veio testar o máximo de agosto, já o rompeu e continua nesta zona do máximo de agosto, enquanto os restantes ETFs não fizeram. Mas a questão é que ele está mais paradinho, digamos assim. Por isso, atentos, aproveitem todas as oportunidades que aparecerem, mas façam gestão.